Olá pessoas, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal O Humanista. E hoje, live diferente, não vai ser react, vai ser uma live aqui debatendo com a galera, batendo um papo, vamos ver aqui as opiniões das pessoas, porque sinceramente eu não tenho muita opinião formada sobre esse assunto. Claro, eu estou um pouco mais tendendo a acreditar de que o cristianismo é sim favorável ao sacrifício humano. Mas eu não tenho uma opinião muito construída sobre esse assunto. Eu gostaria de ouvir a opinião de outras pessoas para que a gente pudesse chegar aqui a algum ponto, né? Algum senso comum, né? Como a gente sempre busca. Trazer aqui o senso comum ao nosso favor, construir um senso comum, né, sobre essa questão. Deixa eu ver quem está por aqui. O Zeu está por aí, boa noite, seja muito bem-vindo. Também está por aqui o Ronaldo Lopes. A Mariana está por aqui também, boa noite. A Mariana disse que estava dando aula, mas assim que saiu, vem aqui. Opa, tamo junto, Mariana. Um abraço, espero que ela já esteja por aí. Ó, o Paulo Marcos por aí, nosso amigão. Seja muito bem-vindo. Boa noite também ao Félix, ao Ivanildo, que também está por aqui. A Elozinha. Elozinha, beijão. Tudo de bom para você. Elozinha aqui, mandando o recado. Não esqueçam do like. O like ajuda demais, galera. Like ajuda demais. Ainda mais quando a gente toma assim, essas restrições, esse tipo de coisa. E a gente está no YouTube aqui, está sempre tomando alguma restrição, sempre acontecendo alguma coisinha que acaba baixando o alcance, né? Ó, a Tia Teia, minha esposa, se inscrevam lá no canal da Tia Teia, tá? O Alexandre também está por aqui. Boa noite, Alexandre, seja muito bem-vindo. Boa noite ao nosso amigo Rodrigo, canal Éter Tenebres. Se inscrevam lá no canal do nosso amigo Rodrigo. Também está por aqui a Baronesa Cris. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Raul. Raul Romano está por aí também. Tatiane. O Alan. Salve, Alan. Boa noite. Boa noite, Baronesa. A Baronesa já falei. Também está por aqui a professora Kelly. Professora Kelly, que tem o canal dela. Entrelaçamento Científico. Professora Kelly, se inscrevam lá. Ela está trazendo convidados bem interessantes. Convidados lá para falar de assuntos diversos, mas científicos, tá? De várias áreas da ciência, ela traz pessoas lá. E se inscrevam também no canal do nosso amigo Rodrigão, a Éter Tenebres. Também o Tecnobat. Boa noite, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver, a Janaína também está por aqui. A Tatá, a Thay está por aí, seja muito bem-vinda. Deixa eu botar o link aqui, para quem quiser subir na live, bater aquele papo, né? Deixa eu ver, o Vinícius também está chegando por aqui. Se inscrevam no canal do Vinícius. Ele aborda temas científicos lá no canal dele, né? Principalmente biologia. Ele está cursando uma faculdade de biologia, saca muito do assunto. E, galera, não é novidade para ninguém que, sinceramente, eu não vejo muita... o Tecnobat é o nosso amigo Sou aqui, eu. o Samuca. Samuquinha. Cara, eu queria dar primeiro boa noite, eu queria dizer que eu sou o pior ser humano desse canal. Você é o pior ser humano desse canal? Eu sou horrível, Só porque as atrocidades que eu você, solto aqui. só porque você está com o mendigo ali atrás de você, o... Rogério Endengar. O Nicolai saiu, cadê o Nicolai? Caiu? O Nicolai, eu acho que caiu. Gente, eu falo umas atrocidades que eu juro pra você, não sei como você me aguenta aqui. Que isso? Podia ser pior. Quem tava na live do Richard sabe. Que isso, cara? Então você tem que ser mais polido, você tem que... Eu tenho que me polir mais. se policiar mais. É verdade. O Vinícius sabe, né, Vinícius? As atrocidades que eu solto aqui, né, Vinícius? Porra, Vinícius, pode me dedurar aí? Tá permitido. Cara, eu sou muito maluco, cara. Eu tava pensando realmente que eu sou indisciplinado.
Eu fico pensando assim, cara, mas e aí? Você acha que o cristianismo ele é contra ou a favor do sacrifício humano? E por quê? Boa pergunta, né, mano? Mas a base da live não é essa. O questionamento de hoje é isso? O tema da live é esse: cristianismo é contra ou a favor do sacrifício humano? E por que você acha? Por que você tem essa opinião? Eu tenho uma opiniãozinha um pouquinho mais localizada de que ele é sim favorável ao sacrifício humano, tá? Mas podem mudar a minha opinião. A partir de novas evidências aqui, eu conversando com as pessoas podem me convencer do contrário. Eu não tenho essa opinião assim, tão talhada em pedra ali. Você pode tentar me convencer do contrário, caso você pense o contrário. Sob uma perspectiva abraâmica, tá? Não só uma perspectiva abraâmica, por diversas questões, né? A gente pode simbolizar sacrifícios de diversas formas, principalmente para quando ele enaltece o poder de Deus, das quais isso envolve guerras, isso envolve favores, né, designados por Deus e seus próprios profetas para que exterminasse uma segunda população para mostrar seu verdadeiro poderio, né? Em conjuntura, sobre literatura abraâmica, a gente vê isso diversas vezes, né? Vendo a história de Noé, que desafogou todo mundo, vendo a história de Noé novamente, quando a esposa dele vira pedra, por ter olhado para Sodoma e Gomorra para trás, né? A gente vê novamente quando a prefiguração de Cristo segundo os cristãos vai acontecer, que é a tentativa de sacrificar o filho único, né, de Abraão, Isaac, né? Só que ali, no caso, há uma intervenção prévia, né, para que não ocorra, e outro animal é posto do lugar do ser humano. Há uma pensada que é uma contradição, até porque quando a gente oferece algo em sacrifício, nós ofertamos o nosso melhor para Deus. E dado o momento que um ser humano uma ovelha entra no lugar de um ser humano, quer dizer que a ovelha tem menos valor que o ser humano. Ou duas pombinhas, seja eles qual for, né? Ou seja, nós não temos muito valor mesmo, né? Outra questão muito engraçada é porque do resultante disso, né? Sobre o que a gente vai trazer à tona também, como Deus percebe os seres humanos segundo o conceito de obediência. Os seres humanos mais obedientes têm maior valor, aqueles mais obedientes têm menos, né? Ou seja, a construção de um Deus onde a narrativa dele se constrói em cima de um projeto de opressão contra a própria Jericó já é uma perspectiva de sacrifícios, né? E todo o histórico, né, da relação da prefiguração de Cristo são resultantes de diversos sacrifícios ao longo do tempo, até mesmo sacrifícios morais, né? E aí entra outras questões, né? O último sacrifício que ele vai chamar ali entre os cristãos é o sacrifício de Cristo. Mas tem certeza? Porque durante o período de diversas histórias do cristianismo, a ideia da santificação, da beatificação, vem pelo sacrifício de sangue, pelo batismo de sangue, né? Uhum. E aí que pergunta, sim, o cristianismo, ele é uma religião onde a pré-definição para o sucesso da sua existência é o sacrifício de alguns. Ponto. Inclusive do seu próprio representante de Cristo. Beleza. Ó, chegaram aqui o Nicolai, que tinha chegado e caído, e o Wagner Menck. Só que o Nicolai tinha chegado primeiro. Deixa eu passar aqui para o Nicolai. Eu acho que o Wagner ele vai querer estender um pouco mais o comentário, que ele se interessa muito no assunto. Fala, Nicolai. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Tô brincando, Wagner. Ô, louco, que foto é essa, sua Tecnobate? Que foto é essa? Ô, louco, bicho. É você? Deixa eu abaixar ele? O áudio que tá um pouco estourado. Calma aí. Eu deixei no... Ele ajusta sozinho. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Ótima noite, Rodrigo. Ótima noite, Tia Péia. Ótima noite, bancada. E ótima noite a vocês, o nosso público que nos prestigia de estar aqui vendo a live conosco. E eu quero mandar um abraço para todas as pessoas lá de Santo Ângelo, que é uma cidade lá no Rio Grande do Sul, capital das missões. Caso alguém veja, meu nome é Nicolai.
E eu nasci aí. Aham. Deu. Chat. Beleza. Beleza, deixa eu dar uma boa noite aqui para o nosso amigo Wagner. Seja muito bem-vindo, boa noite. E aí? Assim, sobre o sacrifício, né? Primeiramente... Não, mas se apresenta aí, fala também do seu canal. Perfeito. Fique à vontade. Obrigado, muito obrigado. Adorei o tema, né? Justamente como você falou, foi o que me atraiu aqui para participar. Boa noite para todo mundo. Primeiro, queria também me solidarizar, Rodrigo, com o ataque aí baixo que o seu canal sofreu, tá? Isso é uma das piores merdas que alguém, numa situação, acho que de desespero completo, pode fazer, né, cara? Assim, é foda que o YouTube, ele primeiro ele pune, né, para depois investigar. Mas tudo que você fez e tudo que os outros canais fizeram, tá tudo coberto pelos termos do YouTube de uso justo, né? Então, aí você tem que ficar ali correndo para explicar que nariz de porco não é tomada, enquanto isso, né, fica naquele medo, porra, será que vai dar merda? Será que não vai? Então, assim, cara, me solidarizo aí, inclusive, com um pouquinho de ansiedade que você deve estar tendo em relação a isso, tá? Em segundo lugar, eu sou o Wagner do Manx Channel, eu tenho um canal sobre estudos bíblicos. Hoje eu acabei de inclusive, convidar o querido Vinícius aí para a gente fazer uma live sobre dilúvio. Quero abordar a questão biológica aí da coisa. E agradeço aí, Vinícius, por ter aceitado. A gente vai conversando. E caindo aqui no ponto específico do tema da live, cara, é o seguinte: a Bíblia, lá na Torá, você tem alguns mandamentos específicos que são contra essa questão de sacrifício humano. Mas eu estou percebendo aqui que a opinião de vocês, essa questão de sacrifício humano, ela é um pouco mais maleável. Não significa um ritual, por exemplo, um ritual, porque pelo que a gente lê na Bíblia, fica depreendido que existia um deus chamado Moloque, lá naquela região, que as pessoas cultuavam, e esses cultos envolviam sacrifícios humanos. Você pegava e jogava criança no fogo, por exemplo, né? E era principalmente crianças, né? Principalmente crianças, exatamente. Então, você tem ali, por exemplo, em 2 Reis 16:3, né? Acais fez passar seu filho pelo fogo, né? Segundo as abominações das nações. Mas você tem também em Levítico, acho que 18:21, Levítico 22:5, Deuteronômio 12:31 e Deuteronômio 18:10, proibições assim mais explícitas sobre essa questão de sacrifício. E uma informação que é interessante é que o autor de Levítico não é o autor de Deuteronômio, tá? Agora, o autor de Deuteronômio é o autor de 2 Reis, tá? Tem eu vou fazer uma live para quem tiver interesse na sexta-feira sobre história deuteronomista, e vou mostrar que o autor de Deuteronômio escreveu também Juízes, Josué, 1 e 2 Samuel e 2 Reis, tá? É o mesmo cara. Então, assim, o Antigo Testamento tem essa condenação explícita. Agora, como muita gente já falou aqui, no Novo Testamento, Jesus é um sacrifício, né? Jesus é um sacrifício humano. Sim. Digamos assim, para uma causa maior. Né? Foi inclusive aqui o comentário do Edu. Ó. O Edu colocou aqui, Deus teria exigido o sacrifício de um ser humano, seu próprio filho, para satisfazer a si mesmo e perdoar pecados que ele mesmo teria criado como regra. É uma forma uma clara de sacrifício, exatamente. A Bíblia, ela foi escrita, né, tem vários livros, vários textos, e as pessoas não combinaram entre elas, tá? Assim, sobre uma perspectiva naturalista, não tem esse negócio de inspiração divina. Então, dá essas palas aí que o Edu tá falando ali, mas o Deus, ele mesmo, né, Jesus mesmo se sacrificou, ele como Deus e tal. Agora, cara, essa ideia de sacrifício para salvar pecado da humanidade, isso é muito específico de um cara, de um autor principalmente do Novo Testamento. O nome dele é Paulo, né? Então, sim, Paulo criou essa teologia do sacrifício humano para dizer que agora todo mundo está livre do pecado e que os gentios podem entrar na religião. Aliás, muita gente concorda que foi por isso, né, essa entrada de gente que não era só judeu no cristianismo, que fez com que o cristianismo crescesse, se proliferasse e tivesse tornado o que é hoje. Então, vamos lá. Paulo criou essa ideia, né? Mas aquilo que a gente está falando, Paulo não combinou isso com os outros autores, né? Então, assim, ele espalhou essa ideia... Não combinou com os russos. Não combinou com os russos, entendeu? Ele tinha já
em mãos o Deuteronômio, o Levítico, ele tinha todo o Antigo Testamento ali escrito em grego, né, na Septuaginta, mas o Paulo, o que ele fez, cara? Ele, tipo assim, aquele negócio, ó, não pode dançar agarradinho, mas quem quiser tá liberado, entendeu? Então, tipo assim, você tem que cumprir a lei que tá no Antigo Testamento, mas quem não quiser cumprir, também tá de boa. O importante aqui é acreditar na ressurreição de Jesus. E aí criou essa teologia. Então, assim, incluiu gente que não era judeu, o cristianismo cresceu, ficou enorme, é o que é hoje, e criou esse monstrengo aí, que é um sacrifício humano. É um sacrifício humano, aí todo mundo tem razão. Não é um ritual. Tipo assim, não é uma espécie de ritual, como o que o Antigo Testamento condena. O Antigo Testamento está condenando o ritual de sacrifício humano. Aí é uma espécie de sacrifício humano. Eu vi gente que colocou aqui no chat também a questão do martírio. Cara, beleza. É uma espécie de sacrifício. Também não é um ritual, mas é um sacrifício. Então, sim, a galera achava legal. Dependendo do conceito de sacrifício que você levar em consideração, é um sacrifício. E eu tendo a concordar com vocês. Jesus, segundo Paulo, é um sacrifício. Ele foi sacrificado para um propósito. Em que pese, em alguns, se eu não me engano, acho que em Hebreus diz que é um sacrifício, mas foi um único. Né? E, tipo assim, é uma espécie de alerta, ó, isso aqui que não se repita mais, mas rolou. Então é isso, seria o que eu teria acrescentado a discussão e queria ouvir de vocês aí, o que vocês pensam também disso que eu acrescentei. Então, eu sempre ouço aqui dos professores, como o professor Marcos, o Moni, dentre outras pessoas ali, o Fábio Sabino, que essas coisas, quando eles citam assim uma determinada história, que ela é meio mítica, e essa história é para fazer um desligamento com uma outra cultura. Por exemplo, o relato do Gênesis ali, citar os luminares, né? Que no caso eles achavam que a Lua emitia luz, então eles colocam a Lua também como o luminário que ia governar a noite e o Sol que iria governar o dia, é para fazer um desligamento de uma outra cultura ali que tinha essas coisas como entidades, como deuses, né? E quando existe aquele sacrifício de Abraão lá com seu filho, Isaac, né? Eu acho que foi com Isaac que ele tenta sacrificar e vem o anjo e impede. Para mim, parece que ali eles estão tentando fazer uma espécie de desligamento de culturas que faziam aquilo dali. É uma espécie de diferenciação. Sim, e eu até acho que tem essa perspectiva. Só que quando a gente vai avançando um pouquinho a leitura, a gente encontra exemplos como a filha de Jefté. A filha de Jefté é uma entrega, e eu não vou dizer assim que o sacrifício somente com um ritual pronto ali para fazer aquele sacrifício, mas assim, o sacrifício de uma pessoa que se entrega, assim como Jesus se entregou ao sacrifício ali, ele se entrega. O sacrifício, eu acho que a maior necessidade para mim é a entrega, é o indivíduo de livre e espontânea vontade, né? Ou pelo menos doutrinado ali, para poder fazer aquele sacrifício, se entregar voluntariamente. E é o que ocorre ali no caso da filha de Jefté. A filha de Jefté, ela se entregou. O pai falou que iria fazer e entregar em holocausto, né? Iria entregar em holocausto quem estivesse saindo da porta. Quando ele voltasse da guerra, se ele vencesse os inimigos deles, se eu não me engano eram moabitas, alguma coisa assim, ele iria entregar quem estivesse o recebendo na porta. E aí a filha, ela se entrega voluntariamente. Ela vai lá e sobe as montanhas, as colinas lá com as amigas, e ela canta e tudo mais. Tem toda aquela historinha que eles falam ali e tudo mais, para ela poder se despedir das amigas. E parece que sim, parece que houve o sacrifício naquela questão ali. Parece que isso acabou ocorrendo, sim. Então, parece uma contradição para mim, porque lá na questão do Abraão com o filho dele, havia meio que um rompimento dessa coisa do sacrifício. Mas aqui já parece ter uma aceitação. E agora, o que vale mais aí?
Não, aí que tá. A história, se eu não me engano, a história de Jefté, não tô com ela na cabeça aqui agora, eu teria que dar uma relida. Mas ela não é uma assim, a história não aprova o sacrifício, sabe? O autor, ela tá em Juízes, eu acho, né? Deixa eu ver Juízes, aqui. Juízes, Pois é, o autor de Juízes é o mesmo de Deuteronômio, que escreveu, digamos assim, condenando sacrifício humano. E até onde eu me lembro, o Rodrigo, não tem a história não é contada com caráter de aprovação, né? O autor escreve alguma coisa e ele tem uma intenção que ele dá por trás daquilo que ele escreveu. O caso da história de Abraão, por exemplo, né? É Deus que manda Abraão sacrificar o filho, e no momento que ele vai cometer o sacrifício, uma voz de um anjo do céu manda ele parar, né? Então, assim, aquela história de, não, tô testando aqui para ver se esse cara realmente acredita. E o autor dessa história de Abraão e Isaac, que acho que está, se não me engano, em Gênesis 22, ele é o que a galera que estuda a hipótese documental, né, que é a galera que já percebeu há muito tempo que a Torá não tem um autor único. Então, essa galera atribui a história do Abraão ali à fonte a fonte elonista. Primeiro ponto, porque ele está chamando Deus de Elohim. Segundo, porque no começo da história ele fala, se não me engano, tá aqui, ó, vai-te à terra de Moriá. Moriá era um lugar que ficava no norte ali da região. Então, uma separação que tem entre esses autores é que um está escrevendo pelo norte e outro está escrevendo pelo sul, né? E essa teologia de aprovação, de teste e de um Deus menos antropomorfizado, né? Vocês já viram a Bíblia, mas tem hora que você vê que, porra, Deus tem mão, tem pé, ele cheira, ele se cansa, ele se arrepende, então, tipo assim, diversas emoções demasiadamente humanas. É um autor, fonte J, ele antropomorfiza Deus. A fonte Deus é tipo não é um amiguinho, tipo assim, ele é um cara que tá ali para ver se tu é foda mesmo, entendeu? Para ver se tu acredita nele. Então essa teologia, né, de teste de aprovação é própria de mas é uma quer dar uma liçãozinha de moral, sabe? Assim, ó, eu quero ver se... Não é que Deus tá mandando fazer sacrifício, mano. Eu quero ver se tu, inclusive, vai contra o que o povo aqui concorda de que não tem que ter sacrifício de humano. Ah, não, beleza, tu me obedeceu, foi contra porque eu mandei, então tá jóia, não precisa mais sacrificar, não. Já vi que você passou aqui no meu teste. E a história de Jefté, eu não tô com ela na cabeça, cara, mas até onde eu me lembro, não tem um caráter de aprovação, sabe? Nela, assim, não é uma coisa que o autor que escreveu tá dizendo, não, isso aqui é legal, vamos fazer mais sacrifícios assim. Eu acho que só pelo não ter o caráter de rejeição e ela ser citada ali na Bíblia, eu acho que ela já entra como um caráter de aprovação, entende? Mesmo que ela não esteja explicitamente dizendo assim que aquilo dali era o que deveria ser feito, mas ali parece que não tem nenhuma rejeição. Não, é uma pessoa que está saindo na porta. Pessoas nós não sacrificamos. Vamos ver qual o animal que vai sair aqui na porta aqui, entende? Fazer essa distinção, que eles faziam essa distinção entre ser humano e animal. Claro, nós não somos alienígenas, somos animais. Mas... Fazendo o papel de advogado do diabo, eu diria que o autor dessa história ele já defendeu lá atrás, nos mandamentos, né, de que essa questão de sacrifícios era meio que ruim, entendeu? E depois ele vai lá, na mesma história tá aqui em 1 Reis, eu acho que é isso. Eu acabei de falar e não lembro agora. Deixa eu ver aqui, em 2 Reis 16:3, né, que o rei Acaz faz essa mesma coisa. É uma história que o autor está condenando também, entendeu? É o mesmo autor. Deuteronômio, Juízes, 2 Reis. Então ele tá condenando. Parece consistente, pelo menos, nesse ponto, né? Se de Jefté não está condenando, pelo menos ele não está dizendo que é bacana. Né? Não me lembro agora realmente da história. Sim. Deixar os colegas que chegaram aí falar. Deixa eu receber aqui o Pedro. Também chegou o Nildo aqui. Fala aí, Pedro. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, humanista aí. E sinta-se à vontade para comentar sobre o tema aí também da live. À vontade. Eu vou comentar aqui, vou tentar ser breve. Essa questão do sacrifício aí, eu estou com um dicionário bíblico aqui. Então, o cristianismo, ele aceita sim o sacrifício, mas desde que seja entendido metaforicamente. Então, tem que ser entendido metaforicamente. E aqui está
O próprio Jesus falou aqui, ó. Jesus está citando o profeta lá no caso do José, ele está falando o seguinte: o profeta está falando, eu quero misericórdia, não sacrifício. Então, isso aí tem que ser entendido espiritualmente. E tem mais um detalhe aqui que diz, ó. Necessidade de uma piedade de acordo com o ensinamento profético. Sacrifícios são metaforicamente as boas obras, sacrifícios espirituais, uma submissão a Deus. Então. Oferecei os vossos corpos como um sacrifício vivo, segundo falou Paulo. Então, é uma coisa que tem que ser entendida de forma metafórica, não literal. Essa é a mensagem do cristianismo. O próprio Jesus, segundo o Evangelho, que não é o Evangelho canônico, é o Evangelho dos Hebreus, ele fala o seguinte: eu vim para abolir o sacrifício. Se vocês continuarem com o sacrifício, a ira vai continuar sobre vocês. Então, essa questão aí que ele falou, eu acho que o próprio Paulo teria criado a teologia da expiação, né? Mas o próprio Jesus, ele não se via nessa posição de vir fazer um sacrifício. Isso aí foi uma mensagem que foi criada posteriormente, uma interpretação feita pela igreja. Feita já de forma posterior, depois que Jesus já tinha ressuscitado, tal, já tinha passado um bom tempo. Então, essa teria sido a interpretação da igreja. Você entender de forma literal, sei não, mas a mensagem aqui era para ser entendida de forma metafórica. Acho que por enquanto tá bom, né? No começo aí. Beleza? Beleza. Acho que o Nicolai quer comentar alguma coisa. Fica à vontade, Nicolai. Comentar alguma coisa? Obrigado. Eu estava mutado, porque eu estou tossindo de vez em quando, para não ficar tossindo na live. Ótima noite, seu Pedro. Eu adoro quando vem homens maduros na live, homens inteligentes. Ótima noite também ao seu Nildo. Chegou aí Nildo também. Boa noite, Nildo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite a todos. Sobre o tema da live, né? Se o cristão aceita sacrifício, desde que seja o sacrifício expiatório de Jesus, né? É lógico que aceitam, né? Mas em relação a outro tipo de sacrifício, o cristão não aceita, né? Inclusive, como o rapaz falou ali, tem as proibições do Antigo Testamento, que fala sobre sacrifício humano, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem algumas contradições sobre... No caso, você falou da filha de Jefté, né? Que até ela foi sacrificada, né? Jefté não era um israelita, tudo mais... Tem isso aí também. Você vê os filhos de Saul também, eles foram sacrificados, né, para apaziguar a Deus, por causa de uma fome que ele... Deixa eu ver, está em Samuel. Isso, para apaziguar a Deus por uma fome que ele mandou, aí Davi foi consultar, aí era por causa que Saul tinha quebrado uma promessa, e os gibeonitas, eu acredito, pediram que matassem 7 filhos de Saul, e os filhos de Saul foram mortos. Aí Deus depois mandou lá parou a fome do povo. Então, assim, é uma contradição com as passagens, né, que diz que o pai, né, os filhos não pagarão pelos pecados do pai, né? Mas mesmo assim, os filhos de Saul pagaram pelo pecado de seu pai, né? Foram mortos, né? No caso, se você ver o texto em hebraico, vai dizer que alguns dizem que eles foram empalados, né? E ficaram expostos, entendeu? Durante dias, que isso era um sacrifício por maldição até. Então, tem essas coisas na Bíblia, né? Então... Sim. Eu citei o caso da filha de Jefté por causa da questão do holocausto. Que o holocausto era claramente utilizado esse termo para sacrifício, entende? E quando você tem ali a questão de holocausto, o voto de Jefté é o seguinte: Jefté fez este voto ao Senhor. Ele fez esse voto ao Senhor. Ele não fez a esmo isso, né? Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor.
e eu o oferecerei em holocausto. Entende? É nesse sentido que eu citei. Parece ter essas contradições. Em certo ponto, eles estão indo contra a questão dos sacrifícios, eles querem desligar, eles querem fazer um rompimento, que nem aquela questão do Abraão que eu citei, mas depois eles parecem que eles meio que ignoram esse tipo de coisa. Aí tem outra coisa que teve o rei, qual o rei, o Wagner, que ele rejeitou, né, a coisa do sacrifício? Não, ele disse que ele fez, foi Acaz. Acaz em 2 Reis, Então, e aí parece que tem aqueles outros que são sacrificados, eu acho que é Saul, como é que é? Isso, os filhos de Saul. Filhos de Saul, né? Os filhos de Saul são sacrificados. Tem a todo momento essas meandrozinhos ali que você entende que tem alguma coisa assim, que eles meio que aceitam, e aí parece que quando chega no caso de Jesus, os romanos ali, talvez, eles querem trazer o que? Um simbolismo assim. Vai ter um sacrifício, vocês gostam do sacrifício? Então vai ser o seguinte, vai ter um sacrifício só. Sacrifício do Cordeiro Santo. Entende? Vamos acabar com esse negócio aqui. Vamos parar com esse negócio e vai ser um sacrifício único. Mas aí é favorável ao sacrifício, na minha opinião. Eu gostaria até de opiniões contrárias. Aqui a gente está meio que concordando, não tem muito nem o que... eu estou discordando da questão ritualística, na verdade, né? Sim. O livro de Juízes, cara, assim, a história deuteronomista, quando ela chega no livro de Juízes, ela meio que Moisés já saiu do deserto com a galera, já passou o bastão, aí Josué já tomou a terra prometida, e o livro de Juízes narra, digamos assim, a forma como o povo hebreu se organizou quando chegou lá. Então, eles tinham juízes mesmo, né? As pessoas eram juízes das tribos, eram chefes, lideranças tribais, que eles tinham poder ali de chamar galera para fazer combate, para decidir sobre questões e tal. Só que o autor do livro de Juízes, ele meio que relata todo mundo ali, cara, aquilo ali para ele é um catálogo de degradação moral, sabe? Então, assim, o Gideão, por exemplo, começa bem e termina mal. O Jefté, né, começa ali meio duro e termina sacrificando a filha. O Sansão termina cego e preso, né? E o clímax tem uma guerra civil ali no final dos capítulos 19 e 21, que é quando a galera percebe que tem filisteus ali fazendo pressão nas fronteiras e que eles precisavam de um rei. Então, o autor da história deuteronomista, ele é completamente favorável à monarquia, né? Tanto é que, assim, ele conta a história toda até um rei específico, que é o rei preferido dele, que eu vou falar na live de sexta-feira, então eu vou deixar assim. Mas ele mostra todo mundo ali, todos os juízes, como pessoas péssimas, entendeu? Então, eu acho que por isso até, sei lá, seria um ponto a gente considerar de que o que ele está fazendo ali em Jefté, que ele é uma dessas pessoas, tipo assim, ele não está desempenhando muito bem, né? E em nenhum momento diz que aquilo ali foi legal aos olhos do Senhor, porque é uma terminologia bem peculiar desse autor. Ele descreve tudo nesses termos, assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, que é quando é ok, ou então ele fez o que não era bom aos olhos do Senhor, ou seja, o cara fez merda. É meio por aí. Sim, eu acho que o Pedro quer comentar alguma coisa, fica à vontade, Pedro. Não, só a questão é que você fez o exemplo aí do Jefté, né? Tem um exemplo, sabe na mitologia grega, na Guerra de Troia, lá, tem um personagem lá, o Agamenon, parece que também sacrificou a filha dele, né? Esse cara na Guerra de Troia para ter o vento favorável, para eles poderem zarpar no navio, né? Então, ele teve que sacrificar a filha dele também, o Agamenon. Né? Por exemplo, você está na Guerra de Troia, acho que está na Ilíada de Homero, né? Mas agora a questão, voltando para o cristianismo aí, você vê no cristianismo fala o seguinte, lá que teve na Epístola aos Hebreus, lá, ela fala que Jesus entrou num templo celeste lá, não foi aqui na Terra. Ele era sacerdote e entrou lá nesse templo para fazer um sacrifício para Deus. Lá. Então
um evento que foi feito lá no espaço sideral, que não foi aqui na Terra. Isso segundo a Epístola aos Hebreus aí, né? Se for ver lá que está essa questão aí. Mas para o cristianismo, segundo Paulo lá, o culto cristão, o culto na igreja ali, seria tipo um sacrifício para Deus, né? Então, segundo Paulo, o culto teria substituído aquele sacrifício que era feito no templo ali. O culto que era feito na igreja, segundo Paulo. Então não precisava sacrifício. O culto seria como se fosse um sacrifício para Deus. E Paulo está falando na Epístola Romana. Né? Então, só mais detalhe que eu queria falar aí. Beleza? Beleza. Fala, Samuel. Bom, entendi, todo mundo abrangeu bastante sobre sacrifício, sobre ritualística. Wagner, desculpa. Seu nome é meio confuso. Wagner Menck, enfim, desculpe. Wagner. O sacrifício ele acontece para o cristão todos os dias. O ritual, ele acontece todos os dias. Porque dado que você introniza seu cristianismo, a sua vida, a partir de agora, é uma usurpação do próprio conceito da vida de Cristo, que era uma vida de sacrifício. E dado o momento que o processo do sacrifício ele é reinterpretado, reintitulado sobre uma ótica cristã, onde pequenos sacrifícios acontecem, dado que um dos primeiros é o jejum, como sacrifício. O segundo deles é o sacrifício moral, que eles vão dizer que para viver a Cristo precisa se abdicar de algumas ações, né? Para o sacrifício da vida terrena, muitos homens, principalmente padres, citados pela Tatiane, usam batina preta, a ideia do sacrifício da própria identidade em favor de Cristo. O conceito também de outros sacrifícios pautados em que Tomás de Aquino vai chamar de a contrição, a mortificação para a busca do dilata cordis. Ele vai chamar do arrependimento profundo, da dilatação principal da culpa do ser para a presença, para sentir a presença da real misericórdia de Deus, e assim vai. Né? Todos esses são até atos de arrependimento mesmo, né? Práticas de contrição, são práticas de sacrifício. Né? O fato de você se ajoelhar para designar respeito é um fato do próprio sacrifício em si. Né? O ato de ajoelhar é um pouco doloroso, né? Ao pensar isso. Né? Ao pensar que as próprias práticas de punição relacionada à penitência são atos de sacrifícios pormenores, mas ainda assim são práticas de sacrifício. Né? Antigamente se pegava aquele chicotezinho para ficar se martirizando, né? Alguns outros vão utilizar, que eles vão chamar de o silício. São correntes que você envolve o corpo com correntes para que ele entre em contato com a carne, para que durante as suas práticas do dia aquilo te martirize gradativamente, de forma mais menos cruenta possível, mas ainda te martiriza a dado grau. Fora isso, as práticas de penitência de forma conjunta, né? Outros conceitos até mesmo milagrosos relacionados a sacrifício, como os estigmas, muitas vezes reverberados pelos católicos, né? A ideia do Padre Pio e as chagas nas mãos, né? A fissura de Santa Rita de Cássia que ela tinha na cabeça, né? E outras abordagens que a gente vê que são reais doenças, mas que são vistas pelo cristianismo como uma forma de expiar os pecados como sofrimento terreno, né? Existem relatos brutais de Madre Teresa de Calcutá, de pessoas integrantes da organização dela, que eu chamo de organização, né? Mas de ordem religiosa, chamo de organização, que passavam por situações de fome gravíssimas, tá? E por ocasião até dores gravíssimas, mas dado o momento que aquela pessoa pedia apoio aos médicos, ela negava chamar o médico, dizia que aquilo ali era uma forma de expiar os pecados.
Ou seja, não mais se sacrifica os homens, porque está à margem da ótica humanística pensar o sacrifício como algo, principalmente em prol de uma ideia ou religião, como algo inaceitável. Mas outras práticas, né, que atentam contra a própria dignidade humana, elas são verdadeiros rituais. Rituais esses incluem com o próprio cristianismo. O último deles é o batismo de sangue, que é o desejo de morrer pela causa de Cristo. Ou seja, você não pode negar, sequer em dado momento, a autodefesa, a defesa da sua própria vida, quando se trata de uma verdadeira fé em Cristo. Você deve morrer pela causa, morrer por Cristo, né? Ou seja, toda a prática do cristianismo, ela é uma prática vigorada em sacrifícios. Esses que se tornam rituais, da hora que se integra a fé e assume ela como verdade. Então, a ideia de sacrifício já não é mais o sacrifício de sangue, né? De colocar em altar ou coisa do gênero, mas outros pequenos sacrifícios que podem sim vir a matar também. Tem essa questão, né? Normalmente você não cuida da sua saúde e pensa que aquilo ali é martírio ou expiação dos pecados, aquilo dali em si é um sacrifício de sangue indireto. Sim. Cara, que tem essa distinção ali. Pode falar, Wagner. Vontade. Não, fala primeiro que eu só vou fazer... Eu vou acrescentar alguma coisa, não necessariamente contra alguém aqui. Mas diga aí. Beleza. Que tem essa distinção ali, parece que eles estão fazendo esse desligamento ponto a ponto ali, meio que gradativamente ao longo da Bíblia. Você vê que está ocorrendo esse desligamento ali. Tá? Eles tinham aqueles sacrifícios com rolinhas, com cordeiros, né? Até com bois também, e eles iriam fazendo esses sacrifícios, e inclusive quando Moisés volta com as tábuas lá, ele joga as tábuas no chão porque parece que alguma coisa estava muito errada ali, estava rolando um culto ali a esses deuses antigos, né? Esses deuses que eram cultuados por esses povos ali antes. Parece que estava rolando algo meio macabro assim. E ele fica putaço com o pessoal, ele taca as tábuas no chão. Deus deve ter ficado super feliz com ele. Agora tu escreve, filha da puta. Eu tive um maior trabalho de escrever isso daí, agora tu se vira aí, tu vai escrever, tu vai anotando. Eu só vou passar para você aqui. Mas parece que isso não tem ficado muito claro para todo mundo, sabe? Isso não ficou claro para muita gente. E talvez até interpretações erradas ali, ou assim, superficiais, podem ter uma percepção superficial, que nem a minha. Eu li a Bíblia uma vez, depois foda-se, eu não quis mais saber, eu não fiquei estudando, que nem é o caso do Wagner, o caso do Nildo. O Nildo tá sempre... Já sabe mais que muito crente, porque acho que 99% dos crentes não leram a Bíblia, então se tu leu, já tá sabendo mais que essa galera. Só faz um cadinho de tempo, né? Faz o que? Uns 15 anos, por aí, que eu... Mas tudo bem. Só que não parece que não ter ficado muito claro para algumas pessoas. E durante a pandemia, um grupo de pessoas se reuniram para fazer um ritual para aplacar a ira de Deus. Um ritual que envolvia crianças. E aí teve uma mobilização, a Polícia Civil foi lá, o Conselho Tutelar, vou até tirar essa imagem aqui da tela, o Conselho Tutelar foi lá, tirou a guarda desses pais e tudo, e parece uma percepção assim bem naquela linha do pastor que ficou com a esposa do fiel porque ele interpretou que pega aquela mulher e adultera, entendeu? Com ela. Então, mais uma percepção assim, esse livro com tantas coisas que são contraditórias ali, a gente percebe que tem coisas ali que parece que está indo num certo sentido e outra coisa que parece que está indo em outro. Se você não tiver ali uma atenção, um estudo
que nem é o caso do Wagner aqui, do Nildo, eu acho que o Pedro também estuda essa questão, né? Se você não tiver um pouco mais de atenção, você pega um trecho ali isolado e fala, olha, Deus fica feliz, olha só. Tem sacrifícios aqui, sacrifício de rolinha, sacrifício disso, daquilo outro. Tem até um sacrifício aqui, eu encontrei um sacrifício humano aqui. Eu acho que ele... E, o maior, o símbolo da religião é o sacrifício de Jesus. Então, eu acho que talvez seja necessário. Então, tem coisas que devem ser ditas, por mais que pareça meio óbvio para alguns que já estudam, mas para outros parece que não é tão óbvio assim. Tá? O que você ia falar, Wagner? Fica à vontade aí. Não, é que eu resolvi aqui dar uma olhada nos materiais aqui para aprofundar essa questão que você citou no início da live, da questão da diferenciação, cara. E eu acho que é um argumento bem bom. Essa questão de não sacrificar, isso acontecia porque todo mundo ali na região geral sacrificava gente, entendeu? Para aplacar a ira de deuses. E eu estava vendo aqui, Deuteronômio 12, 31, o texto é o seguinte: assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo a seus deuses. Então, você vê que, ele tá realmente falando, não faz isso aqui, porque os caras aqui fazem e a gente é contra. Agora, assim, tem muita gente que se arvora nesse tipo de que é uma espécie de interpretação factual do porquê que o cara escreveu aquilo ali, para alegar um pouquinho de superioridade moral. Eu vi que estava rolando um debatezinho aqui no chat. Eu queria lembrar que tem vários aspectos de leis meio completamente digamos assim, anti-humanitárias, umas paradas barbárie mesmo que tinha antes, que os judeus imitaram. Por exemplo, a lei de Talião, que está ali em Êxodo, ela vem lá do Código de Hammurabi, entendeu? Na íntegra. Uhum. Aí só no Novo Testamento, parece que no Evangelho de Mateus, Jesus vai falar alguma coisa contra aquela lei. A gente não sabe se ele falou também, né? Aquilo ali é um texto escrito que estão dizendo coisas que Jesus fez. A gente não tem como atestar historicamente se fez ou não. Mas existe esse fato mesmo. Tem muita coisa que é muito parecida. Por exemplo, a morte a homossexuais em Levítico, por exemplo. Cara, isso vinha de um código assírio, ali um pouquinho antes, que dizia que, assim, o problema não era um homem se deitar com outro, era um homem ser passivo, entendeu? O cara que foi ativo ali na relação, tá tudo bem, mas o passivo tinha que morrer. Então, assim, aí os judeus deram uma melhoradinha, segundo eles, né? Tipo assim, não, morre os dois. Então, a gente sabe hoje em dia que é Melhorou pra caramba. Eles estavam tentando se diferenciar, mas, falhou, entendeu? Os dois, né? Tem que ser os dois, né? Claro, né? Então, não dá para saber que é passivo ou ativo, né? Talvez, então mata os dois na dúvida, né? Mas enfim, cara, assim, aquilo que isso que você falou faz muito sentido, essa questão da diferenciação. Então, assim, será que eles estavam proibindo morte porque era a vontade de Deus, um Deus bondoso? Será que eles eram melhores que os outros povos ali ou não? Aí eu fico com uma ideia de que não, entendeu? Mas parece que não. Me parece. Mas depois eu vou justificar. Exato. Mas formalmente, eles estão proibindo rituais de queima de gente para aplacar, digamos, a ira de deuses, que é o que o povo na região todinha ali fazia. Né? Depois veio o sacrifício de Jesus. Aí o Pedro falou aí, não, hoje em dia admite-se um sacrifício... Como é que você falou, Pedro? É um sacrifício... É uma metáfora espiritual. Não, metafórico. Não, aí tudo bem. Tá, né? E a gente sabe também que esse tipo de pensamento deve ter aflorado no cristianismo na época das perseguições pontuais que tiveram lá localizadas, né? Então, assim, você sacrifica aí, entendeu? Que é por um bem maior. Mas, assim, aí é só fazer essa pontuação, entendeu? Eles não estão incentivando um ritual. Mas outro tipo de sacrifício, até o que o Samuel falou aí, beleza, concordo, também existe até um incentivo para esse tipo de coisa, né? E inclusive perdura até hoje. Sim. O Nildo queria comentar falando. Então, é que assim, a Bíblia ela não é uma coisa linear, entendeu? Assim, os livros eles não estão colocados em ordem, entendeu? Então, o que acontece? Na época da monarquia, por exemplo,
o que acontece? No início, as práticas e os rituais estavam tudo misturado com os costumes regional ali. É onde você vai ver esse tipo de sacrifício de Davi, no caso, né, os de Jefté e tudo mais. Aí depois, que as leis mosaicas vêm depois disso, né? Aí essas coisas vão sendo deixadas para trás. E é tudo na Bíblia, tudo funciona assim. Você veja os 10 mandamentos. Tu vai ver 10 mandamentos em Êxodo, tu vai ver depois 10 mandamentos, eu não sei se Deuteronômio, Deuteronômio, e outro tem 10 mandamentos. Entendeu? Tem 10 mandamentos. As mesmas coisas são as leis e práticas. Por exemplo, a gente estava falando dos sacrifícios, depois foram proibidos. Mas, vamos lá, Davi se pegava com Jonatas. Davi sacrificou, Davi vestiu a roupa do sacerdote, Davi fez tantas coisas que depois foram proibidas. Entendeu? É uma progressão aquilo ali. Fala, Pedro. Não, mais um detalhe aí, vou para o Novo Testamento, vou me ater aqui ao Novo Testamento. Então, na época lá tinha um templo, então você tinha que sacrificar animal para redimir teu pecado. Só que daí apareceu um cara antes de Jesus, um tal chamado João Batista, ele criou um ritual novo justamente para combater aquele negócio ali, que era o ritual do batismo. Que quando a pessoa batizava, o batismo tinha essa propriedade de perdoar pecado também. Então esse cara aí surgiu para combater aquele ritual ali, né? Que era esse ritual do batismo era justamente para perdoar pecado também. Esse João Batista foi antes de Jesus, né? Tem gente que fala que Jesus começou o ministério como seguidor dele. Mas só que daí é o seguinte, você vai lá na Epístola aos Hebreus, e que está falando lá está bem taxativo, está falando assim, ó, sem derramamento de sangue, sem derramar sangue, não tem remissão de pecado. Está vendo a contradição aí? Então, provavelmente o cara que está por trás daquela epístola ali deve ser um sacerdote, ligado ao sacerdote do templo. É justamente que João Batista e Jesus estavam combatendo, não precisava mais daquele sacrifício. Você vai lá na epístola, está claro, ó, se não derramar sangue, não tem remissão de pecado. Então, está vendo a contradição aí? Até porque ele trata Jesus como um sumo sacerdote, né, do templo também. Então, acho que tem razão. Exatamente. Então, para o autor dos Hebreus lá, tem necessariamente, para perdão do pecado, tem que derramar sangue. Só que lá ele provavelmente está se referindo a Jesus, né? Porque foi um sacrifício feito uma única vez. Antes era animal. Mas lá João Batista estava abolindo esse ritual aí. Através do batismo, servia para perdão do pecado. Então, só para não mostrar essa contradição aí. Beleza? Beleza. Sim. É que tem sacrifícios e sacrifícios, né? Por exemplo, dizer que não é remissão de pecados, só sim derramamento de sangue. E isso é contraditório, porque lá no Antigo Testamento você vai ver o pessoal dando farinha, azeite, né? É isso que eu estou querendo mostrar aqui, a contradição. Isso. E também o sacrifício, muitas vezes, ele é um ato de desapego. Você dá alguma coisa, né? Vai dar alguma coisa. Eram mais os animais, entendeu? Que você dava em sacrifício, os animais lá, o pessoal comia aquele animal e tudo. Mas tinha o sacrifício para Deus, né? O sacrifício que você dava para Deus, que é o holocausto. É onde você pega o animal e queima ele até ele virar cinza, né? Porque aquele pessoal daquela época, o que eles acreditavam? Eles acreditavam que a fumaça subia até o céu e lá ela materializava e Deus comia, literalmente, né? O pessoal acreditava nisso, né? Os semitas, né? Por isso você vê até os templos, eles eram cheios de comida mesmo, botavam comida lá dentro, tudo muito limpo, botavam comida lá, né? Que ninguém podia pegar, né? Sim, o pessoal se lascando de fome e o templo cheio de comida. Vai ser uma desgraça isso daí. Mas respondendo àquela questão que foi levantada pelo Wagner, eles faziam isso, eles estavam tentando fazer esse desligamento da coisa do sacrifício, pouco a pouco. Mas por que eles estavam fazendo isso? É porque eles eram legais?
ou eles eram ruins. Não necessariamente, parece que é uma questão de necessidade. Parece que para quem estava correndo de um lado para o outro ali, guerra constante, guerra aqui, guerra ali, não era muito produtivo você ficar sacrificando toda hora, sacrificando alguém que poderia ser uma mão trabalhadora, que poderia ser alguém compondo ali. Esse tipo de coisa também é complicado. Até a coisa lá do Onan jogando o Sêmen na terra, o sêmen na terra é penalizado, é visto como algo ruim. Que dirá você matar alguém já em idade produtiva, né? Fazer um sacrifício. Vai contra o crescer e multiplicar, né? Assim, então, é contra proliferar a espécie, digamos assim, proliferação do povo. Agora, cara, assim, essa questão da diferenciação é muito interessante, porque arqueologicamente é meio que assim entendido que aquele povo ele não veio de outro lugar e chegou naquela terra, entendeu? É entendido que eles já estavam lá, eles estavam lá desde sempre. Eles só largaram uma vida nômade, né, para se estabelecer num certo lugar, para uma vida sedentária. E aí, a primeira coisa que encontraram nesses acampamentos hebreus bem antigos era uma série de coisas, né? Tinha a ver com a alimentação deles, e em alguns lugares não se encontrava nada de porco. Então, acredita-se que a primeira coisa que esse povo começou a querer se diferenciar dos demais é justamente por não comer carne de porco. E aí essas outras coisas vão vindo na sequência, vão vindo na história. Mas, assim, a questão da guerra mesmo, aquelas guerras que estão narradas lá em Josué, de tomada da Terra Santa, aquilo ali não ocorreu também, tá? Aquilo ali é mais uma história, tipo assim, um passado glorioso do povo, entendeu? Para enaltecer a galera e dizer que chegaram ali porque, né, foi tudo muito heróico, foi tudo muito sei lá, custoso, mas aquilo ali não tem comprovação de que aquilo ocorreu. Pelo contrário, comprovação de que dificilmente aquilo ocorreu. Sim. Fala, Pedro. É mais uma resposta teológica aos contos babilônicos. O Pedro queria comentar ali. Fala, Pedro. Não, meu humanista. A questão que você estava falando aí, por que esse sacrifício foi sendo abolido aos poucos? A questão lá é que o templo do judeu foi destruído. O templo, que era o lugar do culto lá que eles faziam, foi destruído. Então eles tiveram que se readaptar. O judaísmo, o que o judaísmo fez? Quando foi destruído o templo, o culto para eles agora começou a ser a leitura da Torá, né? Então a Torá substituiu aquele culto do templo, o estudo da Torá. E o cristianismo também teve que se adaptar, cara. Como não tinha templo mais, então eles tiveram que criar essa teologia de sacrifício expiratório de Jesus, né? Foi feito uma única vez. Então, essas coisas aconteceram, teve que ter essa mudança justamente por causa disso aí. O templo lá tinha sido destruído, então não tinha mais sentido aquele sacrifício ali. Né? Então, eles tiveram que fazer a mudança, a adaptação aí. Beleza? Isso deu para entender? Beleza. Fala, Nicolai. Sobre o comentário o Wagner comentou que no Antigo Testamento, sobre os homossexuais, voltando àquele assunto, no Antigo Testamento, eu até peço que você me dê um reforço só para me lembrar como que era. Os homossexuais eram punidos e os ativos não eram punidos e só os passivos, isso? Não, isso no Código Assírio. O Código Assírio era só o passivo, o homem passivo era punido. Sim, só um comentário. Eu que convivi no meio de eu que convivi frequentando saunas no passado, que eu tinha uma vida promíscua, e outras questões também, eu afirmo que realmente, eu não vou falar em porcentagens, eu vou falar que a grande maioria dos homens ativos, eles são passivos também. Então, a lei lá, né, dos assírios, ela se fez justa lá naquela época de não colocar os passivos na navalha, entendi. Obrigado. É porque para esse povo, Nicolai, a questão da penetração era um sinal de virilidade. Mesmo que o cara estivesse penetrando em outro homem,